Graça e paz, irmãos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez reunidos como águias de Deus. Aquela águia que conhece o grito da sua mamãe águia, o chamado de sua mamãe águia. Estamos agradecidos ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Continue orando, irmãos, uns pelos outros. Estamos de posse, eu creio, de nossa vitória, mas tempos bem trabalhosos, onde a força dessa noiva, dessa igreja, será a oração. Devemos estar orando para atravessarmos todas essas etapas e, ao mesmo tempo, ouvindo a voz do sétimo anjo, a voz de Deus para nós, e nos aprontando para o arrebatamento. Eu quero ler agora em Efésios 4:11, onde sim está escrito: E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, no qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Oremos. Amado Pai Celestial, meu Deus de amor, de bondade, somos gratos a Ti por Tua palavra, Pai, de orientação à Tua noiva, especialmente nos momentos que estamos vivendo. Visita os lares dos Teus servos, Senhor. Dá forças a eles nesta caminhada, pois cremos que as profecias estão se cumprindo diante de nós. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai, para a tua glória, Senhor. Amém, meu Deus. Deus nos abençoe, irmãos. Estaremos ouvindo a mensagem Necessário vos é nascer de novo, iniciando, ou dando continuidade hoje a partir do parágrafo 43 em diante. Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. The first thing, until you're born again, you'll never understand. Twice he spoke it. Amen. Except a man be born again, he cannot enter the kingdom. Except a man be born again, he cannot even see the kingdom. E lembre-se, até a primeira coisa, até nascer de novo, você nunca entenderá. 2 vezes ele falou isso. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino. Aquele que não nascer de novo não pode nem mesmo ver o reino. Now that's punctuated too. The word, in the making all those words, they tell me that they had to write it out. When they say verily, verily, that's a punctuation, like a capital. Verily, verily, I say unto you. Agora, isso também está enfatizado. A palavra, ao escreverem todas essas palavras, disseram-me que tiveram de expressá-las em forma escrita. Eles, e quando dizem na verdade, isso é uma ênfase, como uma letra maiúscula. Na verdade vos digo. And the word, in one place or many places, is translated absolutely. Absolutely, absolutely, I say unto you.
Who said that? Did a cardinal, priest, pastor, evangelist, pope? God Himself! E a palavra em um lugar ou muitos lugares é traduzida absolutamente. Absolutamente, absolutamente vos digo. Quem disse isso? Um cardeal, padre, pastor, evangelista, papa? O próprio Deus. Now there's no excuses. He will in no wise at all, cannot in any other way. No matter how great He is, what His name is, how big He is, or how popular He is, He cannot even understand the kingdom of God until He's born again. It's a great subject. Agora, não há desculpas. Ele de modo algum irá, de modo algum mesmo. Não pode de nenhuma outra maneira, não importa quão grande ele seja, qual seja o nome dele, quão grande seja ou quão popular seja, ele nem mesmo pode entender o reino de Deus até que nasça de novo. É um grande assunto. Verily, verily, I say unto you, watch, so get the Greek translation, you'll find. Not see with your eyes, you see with your heart. Amen. See? You can't see the kingdom of God with your eyes because it's a spiritual kingdom. See? Na verdade vos digo. Observe, vá buscar a tradução do grego, você encontrará. Não ver com os olhos, você vê com o coração. Veja, você não pode ver o reino de Deus com os olhos, porque é um reino espiritual. Está vendo? In other words, you'll never be able to understand the kingdom of God until you are born again. Amen. It's all an unraveled mystery. And when you're born again, the plans of the kingdom itself becomes real to you. Em outras palavras, você nunca conseguirá entender o reino de Deus até que nasça de novo. É tudo um mistério desvendado. E quando você nasce de novo, os planos do reino, o próprio reino torna-se real para você. Like a contractor to build a building. Unless he could read a blueprint, there's no need of him trying to build a building if he doesn't understand the blueprint. And then when he understands the blueprint, then he knows how to build the building. That's the way it is. Como um empreiteiro para construir um edifício, a menos que saiba ler uma planta, não adianta ele tentar construir um edifício se não entende a planta. E então, quando entende a planta, então ele sabe como construir o edifício. Essa é a maneira que é. That's what happens about building the kingdom of God. You've got to understand the blueprint, and you won't know the blueprint until you're born again. Amen. And when you're born again and then deny the blueprint, what takes place? Isso é o que acontece quanto a construir o reino de Deus. Você tem de entender a planta, e você não conhecerá a planta até que nasça de novo. E quando nasce de novo e então nega a planta, o que acontece? A lovely little girl that's recently, I used to go with her mother when we were young. And she was a lovely, beautiful woman. Her name is Huff now. Her name was Lee before she was married. When I used to pastor the Milltown Baptist Church, they belonged to the United Brethren Church, but, they liked me real well. Uma jovem simpática que recentemente eu e a mãe dela estávamos nos conhecendo quando éramos jovens. E ela era uma mulher simpática e bonita. O nome dela é Huff. Agora, seu nome era Lee antes de se casar. Quando eu pastoreava a Igreja Batista de Milltown, eles pertenciam à Igreja dos Irmãos Unidos, mas, eles gostavam muito de mim. And I used to go with her. They live way back up behind Brother Wright here.
And I used to go up to their house, and the little girl was a very sweet little girl, and she was a little girlfriend to me. E eu passeava com ela. Eles moravam bem longe, para lá do irmão Wright, aqui. E eu costumava ir à casa deles, e a mocinha era uma mocinha muito meiga. E foi minha namoradinha. And Brother Lee, a fine man, loyal to the church, the United Brethren view of the church. And one night he invited me to go home with him and stay all night. And I said, Brother Marion, I'll be glad to do that. E o irmão Lee, um ótimo homem, leal à igreja, do ponto de vista da Igreja dos Irmãos Unidos, e certa noite ele me convidou para ir para casa com ele e passar a noite. E eu disse, irmão Marion, ficarei feliz em fazer isso. And so after the service is over, well, the girl and I got in the car and we went on, and I had to open a dozen gates, I believe, going around the hillside and up to hit a great big old log house. Well, we sat out in the yard and waited for her mother and father and younger sister to come up. E assim, depois que o culto terminou, bem, a moça e eu entramos no carro e fomos para lá. E tive de abrir uma dúzia de portões, creio eu, contornando a montanha e subindo para chegar a uma grande e velha casa de troncos. Bem, nós nos sentamos no pátio e esperamos sua mãe, seu pai e a irmã mais nova chegarem. When they come up, we all went in and had a little lunch that night. The mother got some stuff out and we eat, and the father and I were sleeping together downstairs in a great big feather bed and a straw tick under it, real good sleeping. It's better than any of these old beauty rest mattresses you get, I'll tell you that. And so we, the mother and the two girls went upstairs. Quando chegaram, todos entramos e tomamos um lanche aquela noite. A mãe serviu algumas coisas e comemos, e o pai e eu estávamos dormindo no andar de baixo, em uma cama grande com colchão de penas e um colchão de palha embaixo dele. Vocês sabem, dorme-se muito bem. É melhor do que qualquer destes colchões Beauty Rest que se compra, eu garanto. E assim a mãe e as duas moças foram para o andar de cima. And that night, while we were laying there, Brother Lee had a dream. And he had always debated with me about the water baptism in the name of the Lord Jesus Christ. He didn't believe it. E aquela noite, enquanto estávamos deitados lá, o irmão Lee teve um sonho. E ele sempre havia debatido comigo sobre o batismo em água em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não cria nisso. And he was a contractor. So he said, Brother Branham, I just dreamed a dream. And he said, I dreamed I went up to New Albany. E ele era empreiteiro, então ele disse, irmão Branham, acabei de ter um sonho. E ele disse, sonhei que fui a New Albany. And I was building a man's house, and he gave me the blueprint. But when I seen a certain way he cut his windows and fixed a certain place, I said, that's not right. It just can't be right. That's contrary. That isn't right. So I built it the way I thought was right. Eu estava construindo a casa de um homem e ele me deu a planta. Mas quando vi a forma como ele pôs as janelas e arrumou certo lugar, eu disse... Isso não está certo. Simplesmente não pode estar certo. Está ao contrário. Isso não está certo. Então, eu construí do jeito que achava que estava certo. And when he come back from Florida, from his vacation, I had his house almost ready. He looks at the house and he goes and gets the blueprint and looks at that and said, "Say, you have built my house wrong." E quando ele voltou da Flórida das férias, eu já estava quase terminando a casa dele. Ele olhou para a casa e foi e pegou a planta e olhou para ela e disse, Ei, você construiu errado a minha casa. And I said to him, No, I haven't built your house wrong. What about this such and such a place? Well, he said, that really don't belong there. He said, tear it down. If you expect me to pay you, you'll build it the way the blueprint said. Eu disse a ele,
Não, eu não construí errado a sua casa. E quanto a esse lugar assim e assim? Bem, ele disse, isso realmente não vai aí. Ele disse, derrube-a. Se espera que eu lhe pague, você irá construí-la da maneira que a planta mostra. And he said, what do you think about that, Brother Branham? I said, there is a creek running right down below the house here. And we went to it. He said, I don't want any tearing down on that day. I said, get it right now. Put it up according to the blueprint. E ele disse, o que você acha disso, irmão Branham? Eu disse, há um riacho que corre logo abaixo da casa aqui. E fomos até ele. Ele disse, não quero nenhuma demolição naquele dia. Eu disse, acerte-a agora. Edifique-a de acordo com a planta. How it paid just recently. Then his girl married a fine boy. Nice man. He's a machinist over here at the boat works. And the boy had his fingers cut off this way, and a nice man. And they have a lovely family, 3 little girls, and one of them's all Christians. And they sing a trio. If we ever have a meeting here, they're coming to sing for us. Como isso deu retorno? Bem recentemente, uma de suas... Então sua filha se casou com um ótimo moço, bom homem. Ele é mecânico de máquinas aqui na fábrica de barcos e o rapaz teve seus dedos cortados deste jeito. Um bom homem. E eles têm uma família admirável, 3 garotinhas e uma delas é todas cristãs e elas formam um trio. Se alguma vez tivermos uma reunião aqui, elas virão cantar para nós. And one of the little girls majored in piano music and was a teacher of classical music when she was just a child, 15, 16 years old. And the kids at school got to teasing her about different things and being a Christian, and it got on her nerves and gave her a breakdown and she lost her mind. E uma das garotinhas formou-se em música de piano e era professora de música clássica quando ainda era bem criança, com 15, 16 anos. E as crianças na escola começaram a caçoar dela sobre diversas coisas e, por ser cristã, isso mexeu com ela e fez com que tivesse um colapso e ela perdeu o juízo. And they had her in Louisville and was going to take her to the insane institution the following Monday. And they wouldn't, the doctors wouldn't let me see her. And I went over as a visitor and sat on the side of the bed with the father and mother. E estavam com ela em Louisville e iam levá-la para um hospício na segunda-feira seguinte. E eles os médicos não me deixavam vê-la. E fui como visitante e me sentei ao lado da cama com o pai e a mãe. And while I was sitting there, the Holy Spirit moved in this Our Lady of Peace Sanitarium in Louisville, where they take the nervous patients. And when there's still a hope for them, then if they can't do that for them, they send them to Madison, Indiana. E enquanto estava sentado ali, o Espírito Santo se moveu neste sanatório Nossa Senhora da Paz, em Louisville, para onde levam os pacientes com esgotamento nervoso e quando ainda há esperança para eles. Então, se não podem fazer nada por eles, os enviam para Madison, Indiana. And the girl was going to Madison that week. She was past help. And sitting there, a vision came before us and spoke to the girl in the name of the Lord Jesus. E a mocinha ia para Madison naquela semana. Eles não podiam fazer mais nada por ela. E sentado lá, uma visão veio diante de nós e falou com a mocinha em nome do Senhor Jesus. And the mother grabbed me by the knee, reached up and grabbed her husband by the hand and said, "It's never wrong." I said, "Just don't worry. She'll be all right." I left the building quickly. E a mãe agarrou-me o joelho, ergueu o braço e agarrou a mão do marido e disse, "Nunca está errado." Eu disse, "Não se preocupem, ela ficará bem." Saí rapidamente do edifício. That night at 9 o'clock the phone rang. Oh, I believe it's a little before 9, before I come to the church that night, is on a Sunday. And the father with his heart so thrilled. He
said, I couldn't go home holding the good news, Brother Brown. He said, the doctor come in and examined my girl. He said, what's happened to her? She can go home tomorrow. Aquela noite, às 9 horas, o telefone tocou, ou creio que era pouco antes das 9, antes de eu chegar à igreja aquela noite. Foi num domingo, e o pai, com o coração tão emocionado, disse: não consegui ir para casa sem dar a boa notícia, irmão Branham. Ele disse: o médico entrou e examinou minha filha. Ele disse: o que aconteceu com ela? Ela pode ir para casa amanhã. Mother was laying a corpse a few weeks ago. There the trio was down there. The little girl just as nice as she could be. Her and her boyfriend, sweetly. Oh, I tell you, the blueprint, Amen. God's Word, Amen. Is the one to explain the program of how we must be born again. Amen. Quando o corpo de mamãe jazia no caixão faz algumas semanas, lá estava o trio. A mocinha, tão bonita quanto podia estar. Ela e seu namorado, docemente. Oh, é o que eu digo. A planta. A palavra de Deus é aquela a qual cabe explicar o plano de como devemos nascer de novo. First we reckon ourselves sinners and worthy of condemnation. And we are all born in sin and shaped in iniquity. There's not a sound parcel of us. Primeiro, nos consideramos pecadores e dignos de condenação, e todos nascemos em pecado e fomos formados em iniquidade. Não há uma parcela sã de nós. Our minds are bad. Our soul is corruptible. Our constant thinking is evil. Every imaginary thought of a man's mind is evil. A sinner. And also that our body is weak. Our spirit is no good. And we're just full of corruption. And how could one corruptible thing bring another good thing out of a corruptible? Nossa mente é má, nossa alma é corruptível, nosso pensamento constantemente é mau. Todo pensamento imaginário da mente de um homem é mau, um pecador. E também que nosso corpo é fraco, nosso espírito não é bom, e somos simplesmente cheios de corrupção. E como uma coisa corruptível poderia trazer outra coisa boa a partir de uma corruptível? Let me say this, that in Job 14th chapter, he said, seeing that man is born of a woman is full of sorrow and trouble, yet he cometh forth like a flower, he fadeth away. And on as the prophet goes on speaking, he said, who can bring a clean thing out of an unclean? Not one! Permitam-me dizer isto, que em Jó, capítulo 14, ele disse, visto que o homem nascido de mulher é farto de tristeza e inquietação, entretanto, sai como a flor, desaparece. E adiante, à medida que o profeta continua falando, ele disse, quem do imundo tirará o puro? Ninguém. You stick your bucket down into the well and pull out a bucket of water and it's stagnant. It stinks. You look in it and it's muddy and little worms is in that water. There's no way at all to put your bucket back and get a clean bucket. The whole well is contaminated. Você desce seu balde no poço e puxa um balde de água, e está estagnada, fede. Você olha para ela e está barrenta, e pequenos vermes estão naquela água. Não há nenhuma maneira de tornar a descer seu balde e conseguir um balde limpo. O poço inteiro está contaminado. And the whole soul, mind and body of man is contaminated.
with sin. He's born in sin physically, shaped in iniquity, and come to the world speaking lies so that his own soul's contaminated. Nothing good. E a alma toda, mente e corpo do homem estão contaminados com o pecado. Ele nasceu em pecado, fisicamente foi formado em iniquidade e veio ao mundo falando mentiras, de modo que sua própria alma está contaminada. Nada de bom. One cannot redeem the other because it's all wrong. You can't take a bucket full of water here that's contaminated and another bucket full that's contaminated and mix them together, you got more contamination. There's no purification to it. Não pode redimir o outro porque está tudo errado. E você não pode pegar um balde de água aqui que está contaminada e outro balde que está contaminada e misturá-las. Você tem mais contaminação. Não há purificação para isso. But God determined to save man. He placed upon him the iniquity of us all. The penalty of sin that you're born in, the penalty of sin is death. Sin is death. And the penalty was so great that there's none of us could help the other. So there had to be someone who could pay this penalty. Mas Deus determinou salvar o homem. Ele colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. A pena do pecado, quando você nasce na pena do pecado, é morte. Pecado é morte. E a pena era tão grande que não havia nenhum de nós que pudesse ajudar o outro, de modo que teve de haver alguém que pudesse pagar essa pena. What if this morning the penalty to leave this room was $100 billion? There's none of us could leave. Because there's none of us worth that. But then if one came in, who was worth enough to pay for all of us? It takes one. We can't do it. It took one who was worthy. E se esta manhã a pena por sair deste salão fosse de 100 bilhões de dólares, nenhum de nós poderia sair, porque não há nenhum que valha isso. Mas então, se alguém entrasse que valesse o suficiente para pagar por todos nós, precisa-se de um. Nós não podemos fazê-lo. Precisou de um que fosse digno. Oh, how I wish I could stop here for a while. Go back and pick up Ruth and Naomi. Show that how the kinsman redeemer to redeem the falling estate had to be first worthy. Had to be a kinsman. Oh, como gostaria de poder parar aqui por um tempo e voltar e pegar Ruth e Noemi e mostrar como o parente redentor para resgatar a herdade perdida tinha que ser primeiro digno, tinha de ser um parente. Therefore God, the Spirit, Jehovah, became kinfolks to us. By taking on a form of flesh. He became kinfolks. Had to be that. Then he had to be worthy. And he is the one who produced that fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins. He was the one who bore our iniquities. Portanto, Deus, o Espírito, Jeová, tornou-se nosso parente ao assumir forma de carne. Ele se tornou parente. Teve de ser isso. Então, ele tinha de ser digno. E ele foi aquele que produziu aquela fonte cheia de sangue, tirada das veias de Emanuel. Ele foi aquele que levou as nossas iniquidades. A beautiful type. I got your Numbers. I've got my scriptures wrote down here. In Numbers, the beautiful type of it is
in there it's altogether pretty. If you could see it, it's the brass serpent lifted up in the wilderness. How that Israel, that serpent to them was a death bite. And there was no remedy. Belo tipo que tenho aqui em Números. Tenho muitas escrituras anotadas aqui. Em Números, o belo tipo disso está ali. É belo como um todo, se pudessem vê-lo. É a serpente de bronze levantada no deserto. Como que Israel, aquela serpente para eles, era uma picada de morte. E não havia remédio. There wasn't a physician among them who had the remedy of the cure. They had physicians among them, but not for that bite. Amen. Just as I've said, there's no physicians among us that can cure sin. Amen. It's a death bite. And we're all guilty. All shaped in iniquity. All of us are guilty. But what did God do? Não havia médico entre eles que tivesse o remédio ou a cura. Eles tinham médicos entre eles, mas não para aquela picada. Exatamente como eu disse, não há médicos entre nós que possam curar o pecado. É uma picada de morte e todos somos culpados, todos formados em iniquidade, todos somos culpados. Mas o que Deus fez? They was guilty then death had to be paid, the penalty of death. But God had Moses to erect the brass serpent and put it on a pole, that nothing the people could do, no money they had to pay, nothing at all, no creeds they had to recite, no churches they had to join. Amen. Just look and live. Eles eram culpados então. Então a morte tinha de ser paga. A pena da morte. Mas Deus fez com que Moisés erguesse uma serpente de bronze e a colocasse em uma haste. Que nada que as pessoas pudessem fazer, nenhum dinheiro que tivessem que pagar, nada mesmo. Nenhum credo que tivessem de recitar, nenhuma igreja a que tivessem de se unir, apenas olhe e viva. See how simple? Look and live. Don't join a church. No sensation. You don't have to feel the funny feeling. Just look and live. That's all. So simple. Está vendo quão simples? Olhe e viva. Não se una a uma igreja, nada de sensação. Você não tem de sentir nada estranho. Apenas olhe e viva. Isso é tudo. Tão simples. All right. Now if you can remember all the 10 Commandments, you live. Now if you know all the statutes, just look. Amen. And live. That's all you had to do. And every man looked upon him, lived. Não, se você conseguir lembrar de todos os 10 mandamentos, você viverá. Não, se você souber todos os estatutos, apenas olhe e viva. Era tudo o que se tinha de fazer, e todo homem que olhou para ele viveu. Jesus, when he was here on earth, he said, talking to Nicodemus here, he said, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. Amen. So must, why? In the same manner. Amen. For the same thing. Amen. The same purpose. Amen. To do the same work. Amen. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse, falando com Nicodemos, aqui, ele disse, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim importa, porque, da mesma maneira, para a mesma coisa, o mesmo propósito para realizar a mesma obra. Many times it's puzzled people when they see the serpent representing Jesus. The serpent represented Jesus in this much. Did you notice? The serpent was dead.
Amen. There was no life in it. Jesus died. Muitas vezes isso deixa as pessoas perplexas quando vem a serpente representando Jesus. A serpente representou Jesus neste sentido. Você notou que a serpente estava morta? Não havia vida nela. Jesus morreu. Like Cain, when he slew Abel. Abel died on the altar with his sacrifice. After Abel offered his sacrifice and killed his sacrifice for his sin, then he died on the same altar with his sacrifice. Como Caim, quando matou Abel, Abel morreu no altar com seu sacrifício, depois que Abel ofereceu seu sacrifício e matou seu sacrifício pelo seu pecado. Então, ele morreu no mesmo altar com seu sacrifício. In order to be born again, you have to die on the altar with your sacrifice, just as dead as he was. Amen. And you were born again. The serpent had no life in it. Para nascer de novo, você tem de morrer no altar com o seu sacrifício, tão morto quanto ele estava. E você nasce de novo. A serpente não tinha vida nela. And you say, why was it brass? Brass represents judgment, Amen. divine judgment. Amen. Did you notice in the Bible, in the Old Testament, the altar was made out of brass where the sacrifice was burnt? Amen. Brass speaks of judgment. E você diz, por que era bronze? O bronze representa julgamento, julgamento divino. Notou que na Bíblia, no Antigo Testamento, o altar era feito de bronze, onde o sacrifício era queimado? O bronze fala de julgamento. Like Elijah. In his days, he went to look at the skies to see if any rain was coming after his prayer. And he said, the sky looks like brass. What was a divine judgment upon an unbelieving people, an unbelieving nation Amen. who had forsaken God. It was divine judgment. Brassy. Como Elias, em seus dias, ele foi olhar para os céus para ver se estava vindo chuva depois da sua oração. E ele disse, o céu parece bronze. O que era? Julgamento divino sobre um povo incrédulo, uma nação incrédula que havia abandonado Deus. Era julgamento divino de bronze. And the serpent itself, its form, represented sin already judged. For the serpent was judged in the Garden of Eden. Amen. And he was the serpent judged. E a própria serpente, sua forma representava o pecado já julgado, pois a serpente foi julgada no Jardim do Éden, e ela foi, a serpente, julgada. And when we look at Christ, you see the penalty. The only one, God Himself, made flesh. God coming to the earth and took on Him the sin of all of us. And the judgment and wrath of Almighty God was poured out upon His body. And there Hallelujah. it was riven at the cross. That's the real judgment. E quando olhamos para Cristo, você vê a pena. O único, o próprio Deus feito carne, Deus vindo à terra e tomou sobre si o pecado de todos nós, e o julgamento e a ira do Deus Todo-Poderoso foi derramado sobre o seu corpo. E lá foi dilacerado na cruz. Esse é o verdadeiro julgamento. He tread the winepress of the wrath of God alone. Amen. Alone He walked the road. Alone He died. Amen. With not no help from an angel, from a man, from his church, from his mother, from his brother, from his father. Lord, help us. Forsaken by God, man, and nature. Ele pisa o lagar da ira de Deus sozinho,
Sozinho ele andou pela estrada. Sozinho ele morreu sem a ajuda de um anjo, de um homem, de sua igreja, de sua mãe, de seus irmãos, de seu pai. Abandonado por Deus, o homem e a natureza. He died alone to show us that even nature itself can't help us in the hour of death. There's no friend, no priest, no pope, no pastor. It's death. But there was one who took it for us. Ele morreu sozinho para nos mostrar que mesmo a própria natureza não pode nos ajudar na hora da morte. Não há amigo, nem padre, nem papa, nem pastor. É a morte. Mas houve um que a suportou por nós. No life in the serpent. It was absolutely crystallized. That was the penalty. He died until the earth got ashamed of itself. He died until the stars got ashamed. He suffered until the sun wouldn't shine. He suffered until the moon turned off its lights. Não havia vida na serpente. Estava totalmente cristalizada. Essa foi a pena. Ele morreu a tal ponto que a terra ficou envergonhada de si mesma. Ele morreu a tal ponto que as estrelas ficaram envergonhadas. Ele sofreu a tal ponto que o sol se recusou a brilhar. Ele sofreu a tal ponto que a lua apagou suas luzes. He suffered to even the elements of the earth was so black and dark until it was midnight, so dark you could feel it. It wasn't nothing. No one's ever suffered like that or could suffer like that. There's no mortal could go through it. But he suffered it. Ele sofreu a tal ponto que até os elementos da terra ficaram tão negros e escuros que tornou-se meia-noite. Tão escuro que se podia até sentir. Não foi nada. Ninguém jamais sofreu assim ou poderia sofrer assim. Não há nenhum mortal que poderia passar por isso. Mas ele sofreu. God laid upon him the iniquity of us all and passed his judgments upon him. And he tread the winepress of the wrath of God alone. With no help. There was nothing to help him. Deus colocou sobre ele a iniquidade de todos nós e fez seus julgamentos passarem sobre ele. E ele pisou o lagar da ira de Deus sozinho, sem ajuda. Não havia nada para ajudá-lo. God placed the penalty. Everything was under that penalty. And nothing could help him because we were all guilty. There's no high priest could have come helped him. There was nothing could help him. No pope. No angel. Everything stood back and watched it. Deus aplicou a pena. Tudo estava sob essa pena e nada poderia ajudá-lo, porque éramos todos culpados. Não havia nenhum sumo sacerdote que pudesse ter vindo ajudá-lo. Não havia nada que pudesse ajudá-lo, nenhum papa, nenhum anjo. Tudo recuou e ficou observando. It was the greatest moments ever in the history of the world. He died until there's not one drop of life left in him. Become like the brass serpent, just a crystallized ornament hanging on the cross. Esses foram os momentos mais importantes da história do mundo. Ele morreu até não lhe restar nenhuma gota de vida. Tornou-se como a serpente de bronze, apenas um ornamento cristalizado pendurado na cruz. Now, the approach to this birth. There is approach to it. And to approach this birth, you have to go through a process. Just like anything that lives.
Anything that lives again's got to die first. Agora, a abordagem a este nascimento, há uma abordagem a ele. E para abordar este nascimento, você tem de passar por um processo. Assim como qualquer coisa que vive de novo, primeiro tem de morrer. And you cannot keep your same spirit. You cannot keep your same habits. Amen. You cannot keep your same thoughts. You got to die. Amen. You got to die like he died. Amen. You got to die on his altar, like Abel did with his lamb. You got to die with your lamb. You got to die. E você não pode ficar com o seu mesmo espírito. Você não pode ficar com seus mesmos hábitos. Você não pode ficar com os seus mesmos pensamentos. Você tem de morrer. Você tem de morrer como ele morreu. Você tem de morrer no altar dele, como Abel morreu com o seu cordeiro. Você tem de morrer com o seu cordeiro. Você tem de morrer. Die to your own thinking, to be born to his thinking. Let the mind that was in Christ be in you. You got to think his thoughts. And now, brother, sister, let me say this as intelligent as I know how to say it. How can you think his thoughts and deny his word? Amen. And yet claim you're born again. Amen. Morrer para seu próprio pensamento, para nascer ao pensamento dele. Deixar que a mente que estava em Cristo esteja em você. Você tem de ter os pensamentos dele. E agora, irmão, irmã, permita-me dizer isto do modo mais inteligente que eu sei. Como você pode ter os pensamentos dele e negar a sua palavra e ainda assim alegar que nasceu de novo? Just ask yourself that question. How can you do it? You can't. If you're born again, you got his thoughts. If the mind of Christ is in you, then you are a new creature. The Bible teaches that. Somente faça essa pergunta para si mesmo. Como pode fazer isso? Você não pode. Se nasceu de novo, você tem os pensamentos dele. Se a mente de Cristo está em você, então você é uma nova criatura. A Bíblia ensina isso. And if any brother would like to, where you find that creature, look that word creature up in the lexicon. And you'll find out that the word creature there is interpreted or translated a new creation. Because you are a one creation, a human being born in sexual desire here on earth, and now you're a new creation born by spirit. E se algum irmão quiser, bem, você encontra essa criatura. Consulte essa palavra criatura no léxico e descobrirá que a palavra criatura lá é interpretada ou traduzida uma nova criação. Porque você é uma criação, um ser humano nascido em desejo sexual aqui na Terra, e agora você é uma nova criação nascida pelo Espírito. Your own thoughts are dead. They're so dead until they're crystal like the brass serpent. Or like he died when heavens and earth and everything witnessed he was dead. He died till he was so dead that even his blood and water separated in his body. Seus próprios pensamentos estão mortos. Eles estão tão mortos que estão cristalizados, como a serpente de bronze, ou como ele morreu quando os céus e a terra e tudo mais testemunharam que ele estava morto. Quando morreu, estava tão morto que até seu sangue e água se separaram em seu corpo. Amados irmãos, mais uma vez estamos vindo ao término de mais um culto, onde temos ouvido Deus falando através do seu mensageiro profeta.
Que coisa maravilhosa é poder ter uma mensagem gloriosa como esta que temos hoje. Deus com certeza armazenou esse alimento ali, vendo a necessidade que teríamos hoje de ouvir a sua voz, de estarmos ligados direto com sua palavra através de um profeta que o Senhor tem nos enviado nesses últimos dias. Que Deus continue abençoando cada um de vocês e até amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos novamente para darmos continuidade a este maná espiritual no seu devido tempo.